Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que eu tenho orgulho de falar que já está completando algum tempo aí, gente. Tem mais de 2000, não sei, eu acho que já tem uns 4 anos, 3 anos, que já está aí no ar com muitas palestras, muita informação e com certeza muito amor. E isso daí caracteriza algo que se tornou a palestra de hoje. Pois é, servir. Apenas isso. Servir. A gente vai começar hoje falando sobre Marcos, capítulo 10, versículo 15, que fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando você se encontra numa posição de ser servido, é melhor questionar todos os seus valores e começar a olhar ao seu redor, porque quando você é servido aqui em vida, o motivo é maior do que você pensa. Vamos entender todo esse processo dessa forma. O motivo principal de todo espírito retornar à carne, já que somente no plano físico é que nós iremos aprender e evoluir, desenvolvendo nossas potencialidades, porque dessa forma a gente não vai estar envolvido com qualquer memória que possa nos influenciar, memórias reencarnatórias, em nossas decisões e atitudes. Ou seja, estaremos totalmente livres para experimentar a melhor maneira de evolução, o serviço. É claro que para servir bem são necessários despretensão, conhecimento, aprendizado e prática. Só boa intenção não é suficiente. De boa intenção o mundo vive. O negócio é a prática. É claro que para servir, né, a gente vai ter que entender que existe uma codependência entre esses quatro pontos, né? Seria como um barracão rústico, gente, construído sem técnica e com material inferior. Ele vai ter alguma utilidade para alguém, mas não vai ter durabilidade. Essa é a intenção. Mas, se tem alguma utilidade, só com a intenção, tá? Se tem alguma utilidade, não vai durar. Agora, se você tem um belo projeto feito com requinte, marquises maravilhosas, né? Ou seja, isso daí é conhecimento e aprendizado, mas não tem a intenção, é só conhecimento e prática, vai ficar só no papel e não vai ser executado. Então não vai servir para nada. Então, por último, intenção, conhecimento e prática juntos vão resultar num projeto sólido. Isso é bom. Mas, se não houver a despretensão, tudo vai por água abaixo. Servir não está ligado com querer algo em troca ou esperar reconhecimento. Está em atuar sem pensar no porvir e sim no agora, na necessidade do próximo. Deus te deu a dádiva da vida, como disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 7. De graça recebestes, de graça deveis dar. Vamos completar com Emmanuel. Emmanuel diz que ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir um espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. No que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. De fato, só a boa vontade não basta, mas, como ensinam os especialistas, aprendemos a fazer fazendo. Se não nos exercitarmos, se não aplicarmos o que já sabemos, não progrediremos na aquisição de maiores recursos ou de mais habilidade. Olha, gente, a gente tem que compreender uma coisa. Dentro de todas as possibilidades de servir,
onde podemos ser úteis a alguém ou a alguma causa nobre, saibam que o maior beneficiário na ação de servir é o próprio servidor, não quem está sendo servido. Isso, perdão, isso porque ele aprende e ganha experiência e ainda se promove. Ó, a ideia de que o beneficiado é o único a ter vantagens recebendo é ilusória, enquanto o ajudado pode ter naquele momento e não dar continuidade na mudança necessária a cada ação de serventia, o servidor se aproxima e dá mais um passo para a sua evolução. Eu vou usar um exemplo prático. A maioria dos escravos na época da escravidão, eles evoluíam mais rápido, eles se tornavam espíritos dignos e evoluídos, enquanto que os senhores feudais e os senhores de escravos, eles eram realmente assim, inferiorizados quando desencarnavam e iam para o plano espiritual. Por quê? Eles eram responsáveis pelas chibatadas, eles eram responsáveis pelas mortes, eles eram responsáveis pela falta de comida, pelo desespero, pela aflição e pelo sofrimento dos escravos. A maioria dos escravos não eram espíritos que evoluíam para o bem. Alguns alimentavam vingança e ódio. Então, o que acontecia quando esse senhor desencarnava? Ele era levado por essa massa de espíritos. Então, é nessa hora que você pode observar que aquele escravo que servia com amor, que entendia a posição dele naquele momento de evolução espiritual, ele evoluía de uma maneira, de tal maneira, tanto que a gente tem preto velho e preto velha até hoje. Até hoje a gente tem. Por quê? Porque são pessoas evoluídas, porque trabalharam servindo, sem ganhar nada em troca e ainda sendo desprezado. Olha isso. É uma coisa que Jesus fez o tempo todo durante a jornada dele. Olha, ainda Emmanuel, através de Chico, ele afirma: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha. Em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, quando a gente é muito servido, a gente não consegue dar um passo à frente no nosso crescimento, na nossa tomada de decisão, na nossa independência, na nossa autonomia. Então, continua ainda, Emmanuel, essa afirmação. Gente, a fonte de hoje foi o livro Fonte Viva, e o capítulo 82, eu vou ter que ler para vocês, porque dá uma aula sobre o servir. A gente vai ver esse trecho completo. Ele ensina tanto que a gente vai entender o conceito de que é servidão. Vou começar essa leitura usando as minhas habilidades que eu aprendi com Rosinha, minha amiga. A natureza, em toda parte, é um laboratório que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, perfumando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante.
A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores. Estragando o dia, não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanecem muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. É incrível, esse texto é incrível, a mensagem é incrível, Emmanuel foi fantástico. O maior erro do ser é afastar-se do serviço, gente, por entender que as pessoas ou as instituições a quem estamos procurando servir não merecem o nosso esforço. Olha, a gente tem que fazer sem questionar, sem perguntar para que fazer. É fazer. É fazer por amor. É colocar-se no lugar do outro e pensar assim, meu Deus do céu, aquela pessoa não tem o que comer, aquela pessoa não tem o que beber, aquela pessoa está sentindo frio, aquela pessoa está passando angústia, passando raiva. Ninguém fala nada, ninguém ajuda, ninguém faz nada, eu vou fazer. E vai lá e faz. É extremamente importante isso. Porque, olha, se há falhas onde estamos dando nossa colaboração, a gente deve se empenhar um pouco mais. Exatamente. E buscar meios de sanar isso. Sabe? A gente tem que entender, ou pelo menos reduzir as falhas. Porque, assim, olha, por mais que vai ajudar alguém ou uma instituição, nós estamos na carne, não há perfeição, vão haver falhas, vão haver situações onde você tem que ser aguçado o seu olhar para que você veja aquilo. Aí, se você afastar do trabalho, não vai ser a escolha certa, já que o prejudicado é o que se omite, é o que deixa de participar. Exatamente. A sabedoria popular nos alerta, tá? Que se a brasa se afastar do braseiro, ela se apaga. Olha que interessante. Para manter a chama, carece do calor, né? Das outras brasas, ou seja, olha a interdependência vindo aí. A gente precisa de pessoas ao nosso redor, perto da gente, para poder a gente esquentar a informação, esquentar o serviço, esquentar até mesmo o receber nosso. Então, quando se trata de uma instituição, procure os encarregados, responsáveis, exponha sua opinião, soluções para o que você constatou como falha. Se caso é uma pessoa, né, sente e dialogue, pontuando tudo que você considera conveniente ou inconveniente. Mas uma coisa é certa, em todas as situações, tá? Aquele que serve, ele entende perfeitamente o significado de respeitar o livre-arbítrio de cada essência e seus processos evolutivos. Ele vai saber calar, ele vai saber agir com indulgência, porque isso é servir. Olha, quando a gente fala em servir, e a gente, por mais que a pessoa que esteja recebendo o nosso serviço, ela
ela tem um comportamento arrogante, ela tem um comportamento agressivo, ela se acha superior a você, a partir do momento que você serve incondicionalmente, você gera algo muito importante para os seus passos na vida. O universo começa a conspirar a seu favor. Aquele que dá, ele recebe. Aquele que recebe tem que dar. Como essa doação aí daquele que recebe é bem mais difícil do que aquele que está sempre doando, a maior dificuldade não é para quem serve, é para quem é servido. A pessoa que está sempre recebendo, ela vai ter uma dificuldade enorme para tudo na vida, a não ser que ela procure também servir. Se ela não fizer isso, já viu aquela história do filho mimado? Que assim, você esquece o filho, porque o filho não te dá trabalho, porque quando ele abre a boca para falar alguma coisa, para chorar, você vai lá e dá para ele o que ele quer. É o mimado. Quando esse mimado cresce, e aí acontece vou falar assim, por uma coincidência que não existe na vida, né? Ele cresce e perde os pais, por exemplo, ele vai ter que se virar sozinho. Menino, é uma dificuldade enorme na vida desse ser. Ele não vai conseguir ter autonomia, ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir ser bom, ele não vai conseguir ter autonomia. Porque ele está tão acostumado a receber nas mãos que ele vai acordar todo dia de manhã achando que ele vai lá descer, sair do quarto e vai chegar na cozinha e o café vai estar pronto, a mesa vai estar posta, mas não vai, porque ele está sozinho. E ele é quem tem que fazer. Mas até ele entender e essa ficha dele cair, vai demorar, ele vai sofrer, ele vai passar pela situação da escassez, ele vai sentir falta, ele vai reclamar primeiro. Então, toda essa situação é uma situação gerada por uma infantilidade psicológica causada pelo excesso de zelo ou pela servidão excessiva para um ser que precisava aprender a servir. Então, o essencial para nós todos é passarmos para a educação dos nossos filhos ou daqueles seres que são nossa responsabilidade, o saber servir. Não é servir a ele. Não é transformar o seu filho num bebê, eterno bebê até os 18. Você tem que entender que a partir de uma certa idade, a partir dos 3 anos de idade, a criança já entende. A criança tem que ser ensinada a fazer as coisas básicas primeiro, para depois ele, quando tiver mais equilíbrio, ele fazer as coisas que você também faz, porque ele vai te ajudar, essa criança vai te ajudar com isso. Não é ficar passando a mão na cabeça, não é deixar fazer o que quer, não é assim. Você tem que pôr limites, ensinar os limites. Claro, o diálogo, paciência e inteligência. Aquele que levanta a mão não serve e nem é servido. É sobre isso. Porque vai desde a educação de um filho até mesmo uma pessoa que está mais velha, que foi acostumada a ser servida e de repente perdeu tudo e agora tem que servir. Isso não é uma situação ou outra, não. Muita gente passa por isso durante um processo de vida. É muito importante a gente ter consciência disso. Resumindo-se, quanto mais servirmos em nossa trajetória, automaticamente já estamos sendo servidos pela lei do magnetismo universal. Tudo é ação e reação. Acho que ficou explicado, não preciso falar mais do que isso, não. Eu acho que está muito bem explicado para todos vocês. Eu agradeço muito, como sempre, a paciência de me ouvir, a paciência de estar aqui, entendendo esse processo, assimilando e praticando todas essas questões e ensinamentos que vêm através do Espiritismo, que eu amo tanto,
porque é uma lógica muito boa para se seguir. Vou te pedir para curtir a nossa página lá no Facebook Espirais de Luz, se inscrever no canal Espirais de Luz do YouTube e ativar o sininho. Tem palestra lá, vai lá conferir, tem muita coisa boa. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.